Em Salmos capítulo 116, versículo 6, diz que o Senhor protege aqueles que não podem se defender. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo e acredito que conseguem se defender sozinhos, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que esse salmo está falando. Bom, o salmista aqui, ele começa a falar que ele amava o Senhor porque o Senhor havia ouvido a sua voz, a sua súplica e tinha tirado ele dos laços de morte, tinha livrado ele da própria morte. Ele começa a falar de coisas simbólicas como que o Senhor livrou ele dos horrores da sepultura e que os horrores da sepultura queria encobrir ele, tomar ele, se apoderar dele. Eu não sei qual era o problema específico dele, mas esse salmista aqui ele estava sofrendo, ele estava passando por muitas dificuldades, por muitos problemas difíceis. Talvez problemas que aos nossos olhos é impossível de resolver, mas ele sabia que aos olhos de Deus era possível. Ele agradece a Deus porque ele sabia que o Senhor é quem protegia ele, ele sabia que ele não conseguia se defender, e ele se humilha aqui porque ele tem um senso de humildade, porque ele sabe que ele não podia se defender. Talvez ele fosse um guerreiro, não sei. As pessoas naquela época usavam espadas, usavam lanças, flechas, escudos, mas ele sabia que nada disso podia proteger ele, podia guardar a vida dele. E ele reconhece que Deus podia proteger ele de qualquer situação e livrou ele da morte. Então ele agradece a Deus por isso. Eu sei que tem pessoas aqui que acreditam, que creem no Senhor e que sabem que não estão vivos, cara, porque têm a saúde boa. Não estão vivos porque fizeram um exame a semana passada e seu coração está bom. Fizeram alguns exames, alguns outros exames e não deu nada, e sua saúde está bem, você está saudável, você dormiu ontem, acordou bem hoje. Tem algumas pessoas que pensam que vão dormir hoje, vão acordar amanhã. Existe uma situação aqui, porque enquanto algumas pessoas acreditam em Deus e sabem que só estão vivos por causa da misericórdia de Deus, existem outras pessoas que talvez estão assistindo e que acha que consegue se livrar da morte e se proteger por si próprias, não creem em Deus e por isso acreditam em cintos de segurança. Talvez você que é homem, mulher, não sei quem está assistindo, mas talvez você tenha acreditado e colocado sua confiança em cintos de segurança na vida. Porque afinal você não consegue ver Deus, você não consegue vê-lo fisicamente como você está me vendo agora, mas você consegue ver o cinto de segurança. Você consegue ver aquilo que pode te proteger fisicamente, você consegue tocar. Quando você está sozinho em casa e você está com medo, você talvez tenha até uma arma de fogo em casa. Quem sabe você tem cachorros em volta da sua casa, você coloca um muro em volta da sua casa, coloca cercas elétricas, coloca câmeras em volta, achando que isso pode te proteger de um ladrão, de um bandido, enfim. Quantas pessoas acreditam nisso? Essas coisas são tudo como cintos de segurança para a vida. Essas pessoas acham que conseguem se defender, mas o salmista aqui ele reconhece que ele não podia se proteger, ele não podia se guardar, só o Senhor podia guardar ele e livrou ele da morte. Ele disse: ainda que eu passe por situações difíceis na minha vida, ele fala que ele ainda assim vai continuar crendo no Senhor. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que pode dizer isso, porque só pessoas que creem no Senhor podem dizer esse tipo de coisa. E o salmista ele é bem ousado. Ele fala que ele crê no Senhor apesar de todas as dificuldades dele, de todas as situações difíceis. Se você acredita que câmeras podem proteger você e que muros podem proteger você, que seus cachorros podem proteger você, eu sei que tem muitos crentes que acreditam que, bom, acreditam em Deus, acreditam que Deus protege os seus filhos, seus servos, mas costumam colocar um cãozinho em casa, no meio do terreiro e tal, amarrado que seja, e acham que aquilo pode guardar eles, pode livrá-los. Talvez de que um bandido possa chegar e aquele cachorro venha avançar, ou venha pelo menos mostrar que está chegando alguém. Eu quero te dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha, em vão vigia o sentinela. O versículo 7 do capítulo 20 de Salmos, e diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Você pode dizer isso? Você tem fé o suficiente para poder dizer isso e reconhecer que quem protege você é Deus? Você confia em Deus ou você confia em carros e cavalos? Você confia em Deus ou você confia em cintos de segurança? Você confia em Deus ou você confia no cachorro que está amarrado em volta da sua casa ou que está solto, que seja? Você confia no seu dinheiro, achando que o seu dinheiro pode te dar saúde e que pode te ajudar nos momentos de dificuldades? Eu quero te dizer uma coisa: o que que o seu dinheiro pode fazer se você tiver com um problema de saúde grave? O que que pode fazer o seu dinheiro? Quantas pessoas eu sei que você conhece que já morreram, cara, que são muitos, tem muito mais dinheiro do que você e que não conseguiu se livrar da morte. Então em que você confia, cara? O salmista ele reconhece isso. Mais para frente ele diz assim: olha,
por isso que, na verdade, por tudo que Deus já tinha feito na vida dele, pelo livramento que Deus tinha dado da morte. Deus tinha tirado ele da morte, cara. Deus livrou ele da morte, guardou a vida dele. Então ele fala assim: por isso, por causa dessas coisas, eu vou viver uma vida de obediência a Deus. Eu não sei se você tem coragem de dizer isso. Você tem coragem de dizer, depois que terminar esse vídeo, ou durante, enquanto você assiste esse vídeo aqui, falar assim: olha, por tudo que Deus tem feito na minha vida, por toda a proteção, por Ele já ter me livrado da morte tantas e tantas vezes, por ter me tirado de situações terríveis, dificuldades que eu enfrentei na minha vida, situações que eu achei que eu não ia conseguir resolver. Deus me mostrou uma luz no fim do túnel, eu consegui sair daquilo. O Senhor me livrou, o Senhor me dá saúde, é Ele que me sustenta. Eu posso dizer essa noite: olha, eu vou dormir e o Senhor me sustenta, eu vou acordar amanhã porque o Senhor me sustenta. Será que você tem a coragem, ou você tem a fé o suficiente para poder dizer isso? Que você vai obedecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito na sua vida? O salmista ele diz isso no capítulo 116, embora eu não sei quem é de fato quem escreveu, mas ele diz: por isso, por tudo isso que Deus tem feito, por Ele ter me livrado da morte, eu vou viver uma vida de obediência a Ele. Eu vou viver uma vida de obediência a Ele. Você tem coragem o suficiente para dizer: eu vou viver uma vida de obediência a Ele por tudo que Deus tem feito na minha vida, por ter me livrado da morte tantas e tantas vezes? Você tem coragem de dizer isso? Sabe por quê? É preciso de coragem para dizer. Porque se você disser que você vai viver uma vida de obediência, mas amanhã, cara, você continuar vivendo uma vida errada, continuar fazendo merdas na vida e fazendo escolhas erradas, vivendo uma vida de qualquer maneira, então de que adianta você falar isso? De que adianta você falar que você vai viver uma vida de obediência se você vive todos os dias da sua vida de uma maneira errada? Então não adianta de nada, você está se enganando, você está enganando a você mesmo. Então eu quero que você eu quero que você termine esse vídeo e pense assim: poxa, será que eu tenho coragem suficiente para dizer, por todas as coisas que Deus tem me feito, por Ele ter me livrado da morte, eu vou viver uma vida de obediência? Você tem coragem de falar isso? Que o Senhor te abençoe e Ele te proteja, tá bom? Valeu!